Salve, salve, nação santista! Hoje eu quero falar por que Pedro Caixinha ainda não foi demitido do Santos Futebol Clube. Pedro Caixinha ainda não foi demitido porque Marcelo Teixeira, o presidente do Santos Futebol Clube, está dando um pouco mais de tempo, mas o principal motivo não é esse, né? Tudo bem que Marcelo Teixeira, ele tem essa forma de trabalhar, ele não gosta de demitir treinadores que estão ali no início do seu trabalho, né? Isso aconteceu com o Carille, né? Carille conseguiu chegar nas metas, porém o futebol era horrível, né? Quem acompanhou o Santos Futebol Clube na Série B sofreu, eram jogos sofridos, eram aquelas vitórias empurrando com a barriga, sabe? Ganhava ali às vezes de 1-0 sofrendo, às vezes empatava sofrendo, sabe? Foi campeão sofrendo, futebol ridículo, tanto é que mudou quase todos os jogadores praticamente quando passou para a primeira divisão. O futebol do Santos era horrível na Série B, porém o Carille foi sendo segurando, o Marcelo Teixeira foi segurando o Carille, foi segurando, porque ele estava alcançando os objetivos. Vou te dar um exemplo no Paulistão do ano passado. O Santos chegou na final contra o Palmeiras, deu trabalho, jogou bem, né? Ou seja, no Paulistão do ano passado foi bem. Na Série B, os 4 primeiros jogos, vitória. O time estava voando baixo, né? Todo mundo falou, agora vai, né? Pintou o campeão. E realmente pintou o campeão. Fomos campeões da Série B. Perdemos o Paulista para o Palmeiras, mas fomos campeão na Série B. Só que depois desses 4 primeiros jogos da Série B, o Santos foi caindo, sabe? Chegou a perder a liderança, chegou a ficar acho que em quarto, quinto no campeonato, ali brigando para conseguir uma vaga entre os 4 primeiros para subir para a primeira divisão. E o futebol foi ficando horrível, até que com muito custo conseguiu alcançar a ponta da tabela, se manteve por um tempo, mas também nos trancos e barrancos ali, sabe? Perde, não perde. Aí tinha vezes que perdia, tinha vezes que voltava, né? Até que foi campeão nos trancos e barrancos, empurrando com a barriga, né? Mas Marcelo Teixeira não mandou o Carille embora. Foi segurando ele, foi aturando ele, né? Lembra das declarações que ele dava, dizendo que era no Corinthians que tinha pressão, que no Santos não tinha pressão, tipo, meio que diminuindo a torcida do Santos. Daí então a torcida começou a pegar no pé dele, até que quando ele foi campeão, no dia de pegar a taça na Vila Belmiro, a torcida não perdoou, a torcida vaiou, a torcida era fora Carille, né? Sem falar também que ele deu uma entrevista super polêmica, dizendo que o Marcelo Teixeira estava todo atrasado com o planejamento para 2025. Era verdade, porém não se fala isso, cara. Como é que você chega pro seu patrão e chama a atenção dele dessa forma, né? Numa entrevista em rede nacional? Ou seja, o cara estava pedindo para, né, ganhar linha na pipa. E foi o que aconteceu, né? Mas o Marcelo Teixeira segurou ele até os últimos minutos, que é o que está acontecendo agora também com o Pedro Caixinha. Pedro Caixinha, ele não só está tendo essa oportunidade, vai ter agora contra o Fluminense também, né? Vai ter Neymar voltando, tudo indica que o Neymar volta agora. Então o Neymar voltando, né, ele vai ter mais uma oportunidade, Pedro Caixinha. Por quê? 2, 3 marcando o Neymar e outros jogadores do Santos que vão ficar desmarcados. E isso vai ajudar na formação para Pedro Caixinha conseguir ganhar pontos, porque Pedro Caixinha está com saldo negativo, né? Eu estava vendo aqui agora alguns vídeos aqui do Wagner Frederico, no canal do Wagner Frederico. Ele estava dizendo, né, que é um repórter renomado que cobre o Santos Futebol Clube, um cara sério, né? Depois vocês vão lá no canal dele, muito bom, Wagner Frederico. Wagner Frederico disse que de 10 pessoas da diretoria do conselho, tudo ali, 9 quer que dê linha na pipa do Pedro Caixinha, porque ele já teve a oportunidade dele no Campeonato Paulista e foi muito ruim. Também parecia o Brasileirão na Série B, trancos e barrancos, empurrando com a barriga. Foi esse Paulistão nosso agora, né? Pegamos um grupo ruim, né, que só se classificou o Santos e o Bragantino, né? Ainda bem que o grupo foi ruim, porque se fosse um grupo bom, o Santos não teria se classificado. Mas Pedro Caixinha, ele teve a oportunidade dele no Campeonato Paulista. Pedro Caixinha,
E no Brasileirão agora, ele tá meio capengando de novo, empurrando com a barriga. Disputamos 6 pontos. 3 contra o Vasco da Gama e 3 contra o Bahia. Desses 6 pontos disputados, o Santos só ganhou 1. De 6, só ganhou 1 ponto. Então você já vê que, olha, tem gente que diz assim, é melhor arrancar o mal pela raiz enquanto está no começo, né? Que é para o próximo treinador ter tempo para trabalhar, né? Mas, gente, não é tão fácil assim. Se põe no lugar do Marcelo Teixeira, você sabe quanto ganha a comissão técnica do Pedro Caixinha? 1.400.000, quase 1,5 milhão por mês. Se mandar os caras embora, os caras que eu falo é o Pedro Caixinha e toda a comissão técnica dele, né? Que ao todo, contando com o técnico Pedro Caixinha, são 5, tá? Preparador de goleiro e outros mais. Então, se mandar eles embora, né, o Santos vai ter que arcar com esse custo de 1.400.000 até o fim do contrato deles, que vai dar cerca de 30 milhões de reais. O Santos não pode rasgar dinheiro assim. O Santos não pode se dar o luxo de estar trocando de treinador assim. Eu sei que todo mundo quer tá amarrado, não, Jesus. Eu sei que todo mundo quer o Dorival. Eu sei que todo mundo quer o Tite, né? Até há pouco tempo aí também queríamos o Renato Gaúcho, que já fechou com o Fluminense. Aliás, qualquer um que viesse seria melhor que o Pedro Caixinha. Mas, né, tem um custo muito alto, gente. Se põe no lugar do presidente. Você, se fosse presidente, você daria esse rombo no Santos Futebol Clube de 30 milhões de reais? Não é fácil não, gente. É fácil a gente vir aqui e falar, não, tem que mandar embora, não, tem que não sei o quê. Calma, dá um tempo mais pro cara. Vamos ver quanto o Fluminense que o Neymar vai jogar, acredito eu, todo mundo tá acreditando, pensando nisso. Vamos ver, vamos esperar um pouco. Por quê? O Neymar entrando é aquilo que eu falei. O Pedro Caixinha, ele pode ser que ele ganhe pontos contra o Fluminense, né? E ganhe pontos com a diretoria, com a torcida, né? Por quê? Porque o Neymar entrando, 2-3 marcando ele. E outros jogadores do Santos que passam a ficar desmarcados. Sendo assim, o Santos tem mais possibilidades de ganhar o jogo, né? E não é só isso não, né? Tem jogadores que está para entrar ainda, né? Tem o Zé Rafael, que veio do Palmeiras, que fez a cirurgia nas costas. Daqui 1 ou 2 meses, ele vai estar aí no meio de campo dando essa força. É um baita reforço, né? Ou seja, tudo isso vai ajudando o elenco a ficar mais forte, né? Tem o outro também, que é lateral direito. Eu esqueci o nome dele agora. Eu vou escrever aqui, ó. Daqui a pouco aparece escrito aqui. Então, o Santos, ele tem jogadores aí que estão aí voltando aos poucos. Até mesmo o Gabriel Veron, que está entrando nos finais dos jogos, né? Que não está dando tempo. Ele entrou, o Gabriel Veron, com um pouco mais de tempo no segundo tempo contra o jogo amistoso, o Curitiba. Nossa, ele jogou muito bem. Mas ele não está tendo espaço porque o time está com um elenco bom. Então ele não está tendo espaço para entrar com mais tempo. Ele está sempre entrando nos finalzinhos do jogo, né? E fica difícil do cara pegar um ritmo, do cara se entrosar com os companheiros. Eu acredito que se vocês puxar o histórico do Gabriel Veron, o cara tem 20 e poucos títulos na carreira. O cara é monstro, ele é conhecido como Raio, né? O apelido dele é Raio, porque ele é rápido, ligeiro, é um cara muito bom. Eu acredito que vai dar bom quando esse time estiver todo formado. E Marcelo Teixeira, ele, pra mim, ele está tomando a decisão certinha como presidente. Espera mais um pouco, espera o Neymar voltar, deixa o time ganhar mais entrosamento, porque parece que esse time está jogando no Paulistão todo, né? E não se entrosou por incompetência do Pedro Caixinha. Não é verdade. Não é esse time. O time está sendo formado ainda durante o Campeonato Paulista e também agora no começo do Brasileiro, né? Eu vou pôr aí, ó, que o mesmo time está jogando de 4 jogos para cá. O mesmo time está jogando de 4 jogos para cá. E mesmo assim não é os 11 certinho ali titular, né? Sempre troca de 3 a 4 por partida. 3, 4 peças está sendo trocada. Mas eu acredito que quando esse time estiver entrosadinho, todo mundo jogando direitinho, os que não entraram ainda, que entrar, que é o Zé Rafael, Neymar, vão pegar firme ali, sabe? Se recuperar dessas lesões que ele está tendo, né? Zé Rafael, Neymar, Gabriel Veron, quando esses caras se entrosar direitinho mesmo ali, Tassiano, que entrou pouco, mas tem resolvido quando entra, sabe? O menino lá, o que tá no meio de campo também tá jogando muito, aquele menino novinho que veio da base, o Bom Tempo tá jogando muito bem, sabe? Barreal, né? O Santos tem um time bom, cara. Roleiser, sabe?
Agora, quem deu uma caidinha dali de produção foi o Gabriel, o Amado, né? Mas eu acredito que logo, logo ele vai se entrosar ali, Neymar voltando, Neymar faz muita tabelinha. Lembra? Quando estava fazendo no Campeonato Paulista, ele fazendo um monte de gol, com as tabelinhas do Neymar, junto com o Soteldo. Quando tiver os três ali de novo, vocês vão ver se o time não vai decolar, se não vai voar. Rapaziada, se inscreve no canal, dá essa moral pra nós, ajuda o canal que tá começando agora. Fica com Deus, fui!